Boa noite. Hoje vamos falar sobre a identidade sonora de Olinda e Recife, que estão completando, respectivamente, 483 e 481 anos. Essas cidades se movimentam embaladas nos mais variados ritmos, embora para a maior parte dos brasileiros, aqui seja a terra do frevo e do maracatu. A música traz uma variedade de passos e movimentos. O ritmo determina o estilo de cada grupo, das músicas mais tradicionais ao mangue beat, pop rock, hip hop, passando pelo brega e música regional, Recife e Olinda acabam se tornando pontos de convergência sonora. O programa aborda esse tema a partir do olhar de 3 artistas conhecidos das 2 cidades. Valmir Chagas, cantor, compositor, músico, arranjador, produtor, diretor musical, ator e mais um bocado de coisa, né, Valmir? Isar França, cantora, compositora e instrumentista. Tem mais coisa também. Roger de Renault, produtor cultural e comunicador. Estamos disponibilizando o número de WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião. Anote aí, 988 30 70 98. E você também pode acompanhar o programa ao vivo pela internet no site www.ufpe.br/NTVRU. Bem, sejam bem-vindos e bem-vinda. E aí Jorge de Altinho, ele canta uma música, que Geraldo Azevedo também canta, mas a música é do Jorge, que diz: Petrolina e Juazeiro. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Aí eu pergunto, o mesmo se aplicaria a vocês em relação a Recife e Olinda? Queria começar com Isar. Olha, acho que sim. Eu tenho um maior carinho por Olinda, eu sou recifense. Tenho um maior carinho. Eu conheci Olinda já adolescente e é um encantamento para quem, principalmente para quem tem uma cabeça assim de artista, que gosta de música, que gosta de arte. Olinda respira muito isso, né? Brota muito o som dessa cidade. A cidade alta, principalmente. Mas, assim, depois que a gente cresce, a gente percebe as diferenças, e são diferenças muito sutis, né, do olindense. Tem muita gente que acha que eu sou olindense. Muita gente acha que eu sou olindense. Não sei, acho que Olinda tem uma coisa mais maresia, mais a original Olinda Style, né, os meninos olindenses, assim. E tem a coisa do carnaval muito mais, sei lá, mas é muito diferente o carnaval de Recife e Olinda. E não falo nem do carnaval de hoje, que já é uma coisa de palco, não sei o quê, mas o espírito carnavalesco, né? Mas são 2 cidades carnavalescas, 2 cidades de muito sol. E eu gosto muito das 2. Já morei em Olinda. Uhum. Se eu tivesse uma casa de veraneio, ia ser em Olinda. E Valmir? Valmir é um pouco olindense também ou é tão recifense que prefere se apresentar como esse homem do bairro de São José? Primeiro, né, boa noite, né, Isaá, encontrei aqui hoje, Roger, que eu conheço de longas datas, e você também, a todos. Rapaz, olha, é interessante essa coisa de Recife e Olinda. O que eu acho bonito em Recife e Olinda, porque se você for olhar na questão da tradição, da cultura, eu acho bonito, porque é o seguinte, é muito mais fácil você dizer assim, não, a tradição de uma cidade e outra muito longe é totalmente diferente, né? O que eu acho interessante é justamente essas cidades são coladas e quando você passa da divisa é outra coisa, né? É outra coisa. Por exemplo, um exemplo muito bom, ela até citou, o carnaval, a música do frevo de lá e a música do frevo do Recife. Aqui nós temos uma tradição dos clubes carnavalescos, a música é frevo de rua, é instrumental. Lá em Olinda, a tradição, o frevo lá é cantado. As agremiações lá, todas, o povo canta na rua. Olinda, quem sai aí tem do elefante. Aqui você não canta a música de Vassourinha, nem a música do Clube das Pais. É instrumental. Lá tem essa coisa e é bem dividido mesmo, né? É interessante lá. Isso é um dos exemplos, né? Eu sou do Recife, acho até
com o nome falando, bairrista. Sou muito bairrista mesmo, porque eu sou do bairro de São José. Por quê? Nesse sentido, porque eu acho que o bairro de São José, ele é uma cidade dentro da outra. Como o bairro da Boa Vista também, né? Principalmente na época que eu nasci por lá, era como se fosse Olinda, antiga, né? Só que plana, né? Com aquelas casas, aquele casario. A gente tem essa tradição. Eu sempre vi Olinda. Me lembro que no bairro de São José, o carnaval da gente lá, a gente não sabia nem que existia o carnaval de Olinda. O carnaval de Olinda para a gente era como se fosse o carnaval do interior. É interessante isso, né? Porque é tão perto, mas para uma criança é muito longe. Vamos, né? ouvir o Roger. Roger, fala um pouco dessa coisa de Recife e Olinda. Existe realmente uma fronteira ou você não enxerga essa fronteira quando a gente fala, por exemplo, nas influências sonoras, quando a gente mapeia uma sonoridade aqui dessas duas cidades? Não, eu acho que tem uma fronteira aí, muito embora quando a gente acha graça quando vai para fora e as pessoas dizem, eu vou em Recife, mas vou tirar também um tempo para ir até Olinda, visitar Olinda, aí vou tirar um tempo. Aí a gente diz, não, bicho, mas são 15 minutos de ônibus, dá para ir de bicicleta. Aí E se você for ali por Ouro Preto, não tem divisa, não né? Não tem divisa, né? Ali é Água Fria, Beberibe, Peixinhos, emenda tudo, né? E talvez a gente pudesse pensar assim, que quando a gente fala Olinda, até o turista mesmo, e às vezes a gente, nessa conotação festiva e artística, cultural, a gente pensa logo na cidade alta, né? E Olinda é muito maior do que isso, né? Mas talvez a cidade alta ela sirva como um catalisador ali, um agregador, uma sede, né? Festiva de toda a Olinda, né? Que tem esse espírito, né? Recife é muito maior e é mais vulnerável aos mandados, né? O Carnaval de Olinda é muito maior do que qualquer gestão. Não adianta querer, por mais que se queira mudar, entra um prefeito, sai outro prefeito, mas o Carnaval de Olinda acontece. Pode entrar um prefeito budista que mas o Carnaval vai continuar rolando porque tem que se haver uma adequação democrática naquele negócio. Recife ela está mais vulnerável a venda, o loteamento, e a gente hoje em dia fica pensando isso, né? O bairro de São José hoje é o quintal do Galo da Madrugada, quando o bairro de São José sempre foi muito maior do que o Galo da Madrugada e deveria continuar sendo, e as gestões deveriam enxergar isso e ter esse reconhecimento, né? Inclusive o Galo foi fundado lá exatamente pela convergência do carnaval que o Recife todo tinha no bairro de São José, e hoje a gente vê os blocos tradicionais indo à míngua por conta de todo o aparato comercial e camarotizado que é o Galo. Então realmente a gente fica, por mais que se queira fazer do bairro do Recife uma cidade alta de Olinda, o Carnaval do Recife tem essa tradição de ser na rua, na cidade plana, descentralizado, e isso Olinda tem essa vantagem com a gente e cria toda essa história da tradição da cultura popular com os meninos do Olinda Style, com a influência que vem, que eles conseguem diluir aí nesse negócio. Isa, Recife, principalmente Recife, ele é identificado lá fora como sendo a cidade do frevo. Isso marca muito a identidade musical da nossa capital. Até que ponto é importante, até que ponto é bom isso para uma cidade, ter uma identidade tão bem definida, como é o caso do Recife? E a gente está falando aqui de estereótipos, né? O Rio de Janeiro é a cidade do frevo, Recife, aliás, é a cidade do samba, Recife é a cidade do frevo. Isso é tão bom assim para uma cidade? De uma certa forma, eu acredito que salvaguardou o frevo por esse tempo todo. Porque talvez se não tivesse esse título, ele, né, podia ficar aí, né, meio que boiando, entendeu? Mas como tem uma coisa, a cidade do frevo, mesmo que você só escute aquilo no carnaval, aquilo quando chega no carnaval tem uma importância, né, de majestade mesmo, uma coisa de realeza, o frevo. Assim. Aí, de uma certa forma, quando você coloca e dá esse título,
como Nazaré da Mata, terra do Maracatura, você salvaguarda ali aquele ritmo naquele local. E pode passar anos, gestão, esquecer e tal, mas em algum momento aquilo vai voltar. O que não significa dar exclusividade, né, em cima disso, Não, né? porque não tem mesmo exclusividade do frevo. Até porque, na realidade, a gente não escuta frevo todos os dias. E a cidade vive todos os dias, tem outras coisas na cidade, né? Inclusive outros ritmos que eu acredito tão importantes quanto, assim, em relação a ritmos, né? Mas a sua pergunta, eu acho que sim, que é importante você lotear aquela cidade ali, né? Salvaguarda ali aquele espaço porque salvaguarda o ritmo. Valmir, a gente falou aqui agora com Isaá sobre um marco identitário da cidade do Recife, que é o frevo. Mas o frevo, ele surge lá na virada do século XIX para o século XX. Antes disso, o que representava, o que a gente tinha de musicalidade, de sonoridade aqui? Né? Que a gente está falando aqui de um período que vem lá, né, do início do século XVI. Então, assim, é muito tempo, né, que se passa. O que era? Eram os ritmos afros, e além disso, qual é a leitura que se traz? A tradição indígena e afro, né, sempre foi muito forte, mesmo com toda a repressão, né? Você vê, você pega os jornais, o Jornal Pequeno, o Diário de Pernambuco, o Carapuceiro, né, que inclusive ele esculhambava, assim, dizia que era um bando de idiotas que andavam embaixo de uns bois, quer dizer, eles esculhambavam, porque é uma cultura, né, hoje você vai ver, hoje existe, de certa forma, um preconceito, imagina na época, né? E existia a música do povo, que era essa música do escravo, do homem liberto, do homem pobre, mestiço, e existia a música do branco. A música do branco era as bandas de música, né? Quase sempre, inclusive, militares, né? A maioria militar. Meu pai, inclusive, participou de uma orquestra na Rua da Concórdia, chamado O Tiro Pernambucano. Ele dizia o seguinte, papai, ele era engenheiro mecânico, mas ele dizia, meu filho, olha, naquela época, 1900 e lá vai fumaça, todo mundo estudava instrumento, né? Todo mundo estudava. Ele tocava clarinete, era amador, não era um músico profissional. Então, aquelas bandas saíam na rua tocando valsa, não existia. O frevo, na verdade, é o povo na rua. Um maracatu é um frevo. Está entendendo? E eles entendiam dessa forma. Assim, um frege, não importa que ritmo seja. Hoje, qualquer coisa, se você for pegar esse entendimento do passado para hoje, porque esse nome frevo ficou para a questão daquele ritmo, dessa marcha. Mas antes era qualquer coisa, um maracatu batendo na rua, um boi, um cavalo marinho, uma coisa acontecendo, aquilo era um frevo. Ok, a gente vai para o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta com a Opinião Pernambuco falando sobre a sonoridade e a identidade musical de Recife e Olinda.